esse domingo, 15 de outubro, Dia de las Madres. Eu não vou dizer no outro, não? Porque a hora eu estou gravando, Hã? El fuego! Fire! Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Ele é Evangelho de São Corinto, de São Pablo, não? Parece um evangelho realmente de Pablo. Pablo foi incrível, não? Que ele recebeu o evangelho. Ele também recebeu o evangelho de Deus, pero não de vivência, não? Os apóstolos eles receberam o evangelho vivendo com Jesus e anotando suas palavras, não se dando conta de lo que... Ou seja, eles não estavam caminhando com Jesus e escrevendo, tá bem? Eles escreveram 30 anos depois, 20 anos depois, foram escritos os evangelhos. Sabiam, não? Imagina quanta coisa mais ocorreu que eles se olvidaram, não? De tantos detalhes, há coisas que não dá para guardar tanto, não? Quer dizer que Jesus isso muito mais. Juan foi tão sincero que ele disse, mira, se porque quizá Juan foi o mais observador, não? E era o mais jovenzito, a cabeça não estava todavia queimada, como lá de Pedro, com tanto problema, não? E Juan disse, mira, se tiver que escrever todo o que passou, não ia ter nem livros, não? Está escrito isso, não? No Evangelho de Juan. Não ia ter nem livro para escrever tudo o que passou, porque, na verdade, foram muitas coisas que passaram. Bom, 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo do número 6 ao 16. O título da predicação é muito ofensivo, não? E a mim me encantam essas coisas, não? Ofender mesmo. Eu sou terrível. Nascemos gente. Nós outros nascemos gente. Todos acá são gente, não? De nascidos. E nos volvemos animais irracionais, não animais segundo a biologia racional que é o ser humano, não? Me hace reír porque vi um vídeo hoje à manhã na Rusto, mientras estava no trono, não? Aí quedei vendo o videozito e que um chavão que era regordo, tinha que ser uma ecografia. Se acordam desse vídeo? Uma tomografia. E ele foi ao hospital e nenhum hospital, ele não entrava dentro do tomógrafo, não? E aí derivaram ele à municipalidade para autorizar ele a ser zoológico, não? A Rádio La Plata. Se acordam disso ou não? Saiu na tela todo, não? E o chavão, e na hora de laudo ele se reía, não? Dijo, espécie humana, não? Porque em la computadora dele já sale já a planilha toda certita, não? Para dar o laudo, não? Para dar o resultado do que foi observado no tomógrafo, e dijo, espécie, humana. Ele disse que estava já, e esse daí que passou com ele? Estava um mono, não? Estava um orangotango, não sei, como é que é o nome do outro? Grandote? O mono que é grandote, como é que é o nome? Gorila, creio que estava um gorila. E isso passou em sério, não? Bueno, e me acordei dessa natureza animal. E essa palavra Deus me deu, que dia hoje? É dia 15, não? Eu anotei dia 13. Dia 13 é la madrugada. Me deu esse título, Belanado, não sei se eu estava sonhando, não sei o que passou. E vindo à minha memória, eu levantei para ir no banho, sempre às 3 horas da manhã, 3:30, por aí, eu levanto para ir ao banho, sempre. E aí vengo água lá ronda, não? Miro cá, miro já no fundo, miro lá casa e depois entro. Não importa se está chovendo, se é frio, jogo no mesmo sempre, não? Pior, isso é coisa de viejo, não? É coisa de viejo, é terrível. E isso é uma mania minha, essa parte de minha natureza animal, não? Vou estar falando sobre isso aí. E então você volvi a casa e vi essa palavra. E eu fui para agarrar o celular, deixar-me anotar, porque isso só lhe passar pelo depois meu ouvido. Eu disse, não, essa não me vou ouvir. E meu ouvido, eu disse, que palavra eu pensei já lá à noite. Não? Eu pensei para não quedar tão místico e dizer, Deus me deu. Pero
É assim, não? Deus falou a meu coração, primeiramente, e é uma palavra que Deus vai falar o coração de cada um de nós outros, eu estou seguro. Por que eu falo que nós nascemos gente? Porque, comparado aos ninhos, não? Que os ninhos eles nascem sem maldade nenhuma, não? Tá bem que nascem com o pecado hereditário, todavia, não? O pecado adâmico, e de certa maneira há algum mal aí, há alguma maldade, pero é tão inocente o que ninho hace, não? As decisões que ele toma são tão inocentes e são cambiáveis. É ensinável em ninho, não? Eu estou falando em geral, não? Sempre nascem satanases, às vezes nascem demônios, hijos não sei, de Los Angeles caído, não? Há gente que já é Satanás desde chiquito, não? Eu sei que nenhum de vocês foram assim. Só o João, não, já fui tranquilo também, fui bueno quando era ninho. Hoje que sou malo. Antes eu era bueno. E, agora, se nós outros agarramos os bebês, não, os ninhos, principalmente na infância, nas primeiras idades, até os 3 anos, até os 6 anos, não? Idade de minha, nós outros vemos a inocência e como eles pensam na vida, não? A cosmovisão que eles têm, a dimensão das coisas. Vê que eles são chiquitinhos, nós outros somos 5, 6 vezes mais grande que eles, não? Em altura, em estatura, digo. E eles estão sempre mirando as coisas muito altas, com uma dimensão. Não, me hace acordar a filósofa Antonella, quando passa por uma casa que tem já na esquina, não sei de onde aí, dizia, essa casa era tão grande antes, era tão, não? Porque já se acordava quando era ninha. Então, quando somos ninhos, temos a dimensão de que, essa casa é enorme, é gigante, não? E depois vemos que não é tão grande assim. Crescemos e vemos as coisas como são, como diria o filósofo Platão, agora sim filósofo, não? Bueno, todos somos filósofos um pouco, não? Hablando da caverna, não? Das sombras, que ele hizo essa hipótese, se esse chavão, se estão esses prisioneiros aí, vendo solamente sombras por las paredes, que é o que nós outros, sem o evangelho, vivimos. Platão tinha razão e Deus usou ele. Deus usou ele sem ele saber, ou quizá ele sabia, não sei, não hago lá a mais mínima ideia, pero sem o evangelho vivimos assim, não? Como presos em uma caverna, estamos em uma caverna, a caverna das ideias, não? Del ideal, da ideologia mundana, que é tão forte essa ideologia mundana que entrou nas igrejas, e compartimos de ideologias mundanas, que só não investimenta, que só não em hablar, porque o cristiano tem cristianês, não? Tem um idioma à parte, pero no desejo animal humano, que é o que trata o texto acá, o que Pablo habla aos Coríntios, e os Coríntios eram gentes, vamos dizer, que estava em lacuna da civilização moderna, estava em lacuna da civilização de los filósofos, de los mais grandes pensadores da época. A influência que eles tinham de Platão, de Aristóteles, é muito mais grande que a que temos nós outros, porque eles estavam aí, vamos dizer, 400 anos, 300 anos de diferença, era muito pouco. Seguramente eles tinham escritos em seu idioma original, e o idioma deles, que era o idioma que eles podiam ler bem. Nós outros, para ler um texto antigo, todavia, tínhamos que estudar as exegésias e tudo. Eles tinham aí muito bem, suas mãos. O que quero dizer com tudo isso? Que essa sabedoria deles, todavia, era uma sabedoria animal. Uma sabedoria humana, que é o que habla Santiago. Não? Se vemos em Santiago, Santiago habla de isso. Sabe o que? As ventanas estão cerradas, porque eu me ouvirei de abrir. Você pode abrir as ventanas, eu agradeço. Senão, eu me vou morrer. Não sei como vocês suportam, não? Eu me vou morrer. Me vou a desfalecer-me. E
Santiago também toca nesse tema. Vamos ler, vamos começar a ler. Versículo 6. Já empieza assim, embargo. Ou seja, a palavra assim, embargo remete à ideia também dela anterior, não? Não me gusta muito de fraccionar o texto bíblico, pero vou ter que fraccioná-lo, porque senão vai quedar muito grande. Teníamos, na verdade, que ler toda a epístola, a carta de Corinto, e entendê-la, não? Pero ele diz: sin embargo, hablamos sabedoria entre os que han alcançado madurez. Ou seja, a sabedoria humana é uma, a sabedoria divina é outra, pero a sabedoria divina influencia acá na terra, na humana, em onde estamos. Pero para alcançar sabedoria, tem que ser o quê? Maduro. Porque só podemos falar de coisas profundas do Evangelho em um ambiente onde há madurez espiritual. Senão, não podemos falar. Não? E sabedoria não deste siglo. Ou seja, neste siglo há uma sabedoria. Há uma sabedoria neste tempo, pero não é a sabedoria que Pablo quer falar hacia nós outros. Nem de los príncipes desse ciclo que pertencem. Ou seja, quem são os príncipes desse ciclo? São os formadores de opinião, são os influências. Já viste os influências quem são? Pessoas completamente acéfalas, não? Em seus pensamentos, ou com pensamentos. Acá em Argentina, até que eu iba dizer graças a Deus não tem, pero tem um montão de influência, não? Pero em Brasil tem um montão influências cristianos. Videozito em TikTok, não? Explicando a teologia, um vídeo em 1 minuto, como que o Tiavão vai explicar algo milenar. Uma ideia que foi desenvolvida e discutida em várias eras da história. O tipo vai explicar em 1 minuto? Nem o próprio Deus consegue explicar em 1 minuto, não? Não, porque não há uma explicação assim tão lógica, tão rápida. Tem que sentar, tem que charlar, tem que mastigar, não? Por isso que Deus habla ao profeta, foi Jeremias, não? Comer a palavra, comer o rojo. Foi Jeremias ou foi Ezequiel? Ezequiel, não? Come, mastiga, e ele tragava, não? E às vezes parecia amarga, não? Pero depois era doce. Bueno, é assim a palavra de Deus, é assim a sabedoria de parte de Deus. E vivemos em época de influências, pessoas que dictam regras a um inimigo cristiano, digam modas. E glória a Deus, porque eles estão gendo mal. E eu não me alegro com a depressão deles. Há muitos dictadores de moda cristiana hoje que estão em depressão. Não me alegro com a enfermidade deles, porque é algo sério. A depressão é algo sério, é uma enfermidade. Mas eu me alegro que Deus bendiga eles, frenando-los, para que eles se deem conta de que aquilo que eles falavam não era assim. Totalmente. É bem certo que temos que motivar a gente, temos que falar palavras boas, pero esse evangelho dele positivismo extremo, de viver solamente um positivismo, temos que ser positivos em maneira de pensar, pero isso é uma sabedoria deste siglo. Se você agarrar um monge budista, ele vai te dar ensinanças cristianas muito mais grandes que estes formadores de opinião cristiana. E por quê? Porque estes tipos estão aprendendo, inclusive o Evangelho da Prosperidade, eu estou estudando aí de onde nasceu essa coisa, não? Estou buscando informação em Miravós. Sabe de onde nasceu bem? Nasceu com os hindus, não? Com os primeiros gurus, quando começou a década de... aí, período pós-guerra, não? 50... 60, os gurus começaram a quedar muito famosos, não? Por exemplo, Gandhi foi um famosíssimo, não? Que inclusive muitos de nós outros cristianos compartilhamos, não? Palavras de Gandhi, crendo que são palavras de Deus, não? Ou seja, não digo que está mal, porque se a palavra é boa, tem que ver com a palavra de Deus, não importa quem digo.
tem que ver com a palavra de Deus, eu repito, não? Pero que Gandhi, todavia, estudou bastante o Evangelho. E ele disse, não, se os cristianos vivessem segundo o que predicou Cristo, ou seja, uma pessoa mundana estava dando uma ensinança tão grande, não, a los cristianos, que grande ironia. Pero, igual, quem saberá se ele era mundano ou cristiano, só Deus sabe, não? Pero não quero falar desse tema. Pero eu quero dizer que o Evangelho da Prosperidade foi inspirado aí também, não? Onde tem líder máximo, onde as pessoas só escutam a ele e ovacionem a esse líder. Haga desse líder Deus. E vamos seguir lendo, que vai falar sobre isso. Mas hablamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, la qual Deus predestinou, ou seja, destinou antes, não predestinou, antes de los siglos para nossa glória. Ou seja, para que tenhamos entendimento. Deus nos ha bendezido, nos ha dotado de entendimento, de sabedoria, de inteligência. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se se hubiera conocido, nunca haviam crucificado ao Senhor de la glória. Me hace acordar de um filósofo muito famoso em Brasília, que ele estava sendo... Ele é filósofo e teólogo, não? Porque quando você estuda filosofia, na rama da filosofia, igual tem essa grande questão, se a filosofia saiu da teologia ou a teologia da filosofia. Não tem esse pensamento, porque a filosofia busca também o princípio da vida, como surgiram as coisas, e a teologia está falando desse Deus criador, não, de Deus, e ele dizia, eu não consigo entender a esse Deus, e aí começou a citar Pablo, não? Esse Deus que diz que quando sou débil aí que sou forte, e todas essas como é que é o nome da figura de linguagem, quando há uma contradição de uma oração a outra, os paradoxos, não, que há na Bíblia, pero ele falava de coração, ele não conseguia entender, claro, porque ele não passa de um carnal, inclusive ele se declara ateu, e é teólogo também de formação acadêmica, é filósofo e teólogo, e tem pós-grados, e é ateu, ou seja, deveria ser completamente ao revés, porque uma pessoa que estudou tanto acerca das coisas, acerca do começo, não entender quem é Deus, não, de buscar a Deus. O pastor tem ele fogo, não? E aí prego no ventilador porque, não sei, tenho calor. Por aí daqui a pouco eu tenho frio, não sei. Pero bueno. Como não consegue atender? Não consegue entender porque o que ele tem é a sabedoria de los príncipes dessa terra. Ele se tornou um príncipe nessa terra porque ele é um grande influencer. As empresas chamam ele para charlas motivacionais, as universidades pagam muita guita para que ele esteja, para que ele dê classes magnas, não? Para que ele... Como anda, vó? Tudo bem? Para que ele esteja ministrando, pero ele não entende quem é Deus. E é nessa palavra dele, eu disse, não, uma vez, explicando aquela igreja, que um ateu me falou mais de Deus, porque eu pude ver a necessidade que ele tem de Deus, e a necessidade que o mundo tem de Deus, porque o mundo é animal, nasceu rente, porque todo mundo nasceu rente, porque Deus deu a capacidade ao homem, a todo ser humano, puso em ele algo do Criador. Nós outros temos o gene de Deus, temos a mano de Deus, o toque de Deus. Deus, isso é ser humano, e todos, o mais mundano, o mais malo, tem algo de Deus, pero não pode ver, porque sua sabedoria é animal, é terrenal. Vamos seguir lendo.
lá que nenhum dos príncipes desse ciclo conheceu, porque se houvera conhecido, nunca habriam crucificado o Senhor da glória. Antes, bem como está escrito, e nem vou me parar a detener nesse versículo, já vou saltar ele muito rápido, coisas que olho não viu, nem ouído ouviu, nem han subido em coração de homem, são as que Deus ha preparado para os que lhe amam. Esse versículo não tem simplesmente nada que ver com acá la tierra, com lo terrenal, é no sentido de possessão, não? Que predica os predicadores. Nem ouviram, nem ouviram essa bendição que Deus te vai dar. Que não tem nada que ver. Está falando de los céus. Está falando dessa sabedoria que Deus dá. Acá na terra, sim, a sabedoria para eu saber manejar-me no dia a dia. Irmãos, que maravilhosa graça, que maravilhosa bendição de parte de Deus. No que Deus nos isso é poder ter. Isso sim é poder. Não? Nós outros cremos que poderoso é presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, presidente de China, não? De las nações mais grandes, bélicas, o presidente de ONU. Não? Isso é o poder mais grande que uno tem em las manos, que é ter a capacidade de discernir entre a mão esquerda e a direita. Deus estava falando isso ao profeta Jonás, não? Profeta Jonás, deixar de ser estúpido, burro, ignorante. Olha os sinos aí da Igreja Católica, não? Vós sois um profeta meu, vós sois um homem de Deus. Ou seja, vós deve ser o tipo que tenha a capacidade de discernir entre a mão esquerda e a direita. Sem embargo, os cidadãos de Nínive são brutos, são ignorantes, são animais, porque hoje nos tornamos como um animal, é nesse sentido predatório. Vamos ler que termina o texto para poder falar sobre essa predatoriedade, não? Pero Deus nos la revelou a nós outros. Está vendo o que está falando? Isso está falando da parte de Ariba. O quê? O que Deus revelou a nós outros? As coisas que nem os olhos viram, nem o ouído ouviu, não? Nem jamais penetrou em qualquer coração humano. Deus, isso com que veamos, olhamos e sentimos. Que é o que? É o evangelho, é o amor, a graça, o perdão, a misericórdia. É de isso que está falando, não é de alto 0 quilômetro, não é de... Tudo isso está muito bom, e vó pode conquistar essas coisas trabalhando. Andar até laburar, andar até estudar, andar até progressar. Não progressar, digo, entrar no plano progressar, não. Eu estou falando progressar, pagar, não, pagar aula, não. Eu dou classe grátis, a gente não aproveita, não. A gente não aproveita, a escola bíblica, muitos faltam. Aí, se eu cobro, por que eu digo isso? Porque uma irmã, quando eu empecei glória a Deus que essa irmã já está, não está nesse elo, todavia, está em outra igreja, não? Glória a Deus. Que Deus lá bendiga tanto, levando lá para o outro lado. Quando eu dava classe na escola bíblica, já me deu, como é que é? Quando lá, como é que é o nome que diz? Ai, em português é a carteirada, cá se chama... me mostrou as credenciais dele. Não, acá tem outro nome. Como é que diz? Chapeou. Me chapeou, me mostrou sua patente, não? Digo, pastor, não? Aí, eu não necessito vir à escola bíblica. Pô, que bueno. Então você venga ao menos da classe, não? Que pensamento? Já que não necessita, porque sabe todo. Eu me sento para aprender também, não? Já que vós sabe tanto assim, até mais que eu, então... Eu me sento para aprender, não tenho problema nenhum em sentar para aprender, porque todos os dias eu sento me colita já para aprender algo. Antes de predicar hoje, eu me sentei para aprender, para não falar estupidezes acá, não? E coisas fora do contexto, do texto. E ela já me chapeou, aí me trajo um material que havia estudado. E eu veio, o material, não? Del pastor Bendezido, que se foi com a secretária, e depois morreu. De coração, claro, la piba jovenzita, não? Ele, bueno... O coração não aguentou. Explotou o coração, não? De tanta paixão. Né? Bueno, se tu viera com a vieja dele, estaria até hoje, não? Bueno,
Esse que é o problema. Aí tipo chega aos 40 e quer cambiar a mulher por 2 de 20, não? Deus meu. Se uma já é um problema, imagina dois, não? Deus meu. É muito problema. Deixa-me tranquilo como... El cotidiano, nós outros já sabemos de onde estão os problemas, não? Não tem nada que ver com... Não estou falando de minha mulher, que minha mulher está 0 quilômetro aí. Tão buena, não? Parece um 0 quilômetro. Por que a maldade sai de dentro de mim, não? Deus, perdona-me, Senhor. Bueno, volvemos. Então, se já me chapeou quando eu vi o que já... Pero o mais impressionante que eu me dei conta é que estava escrito assim, valor, 30 pesos. E eu comecei a fazer os cálculos em minha cabeça. Bueno, 30 pesos hoje são $10 quase. Imagina 30 pesos há 10 anos antes, mas era 10 anos antes, mais ou menos. O dólar estava 1 a 1 aí nessa época, quase. 30 pesos era $30 praticamente. Um pedaço de honra de fotocópia, grampado, não estava nem encadernado, estava grampado, com coisas completamente que eu daria ao ninho, nem jardim de la salita 1, nem de la salita 2. La salita 2 já daria outras coisas. Era isso, do que o pastor havia ensinado para ele. Pero pagava, porque grátis não é bueno, há que pagar, não? Essa é a estupidez humana. Pero vamos ver o texto. Porque Deus revelou, está escrito acá, a nós outros. Agora, nós outros estamos muitas vezes não com a cáscara acá na mente, como Deus habla na igreja de Apocalipse, que diz que eles tinham uma escama em seus olhos. Era a igreja mais rica e mais próspera. E Deus disse a eles, vem comprar sem plata. De onde vai em algum lugar e vai comprar sem plata? De onde? Em nenhum lado, não. Veni comprar sem plata colírio, porque ustedes são miseráveis. Mirar a palavra que Deus usa para a igreja mais rica, não? Miseráveis, desaventurados, cegos e desnudos. Caramba, esse Deus é terrível. Foram revelados a nós outros por ele Espírito, porque Espírito todo los esquadrinha a lo profundo de Deus, porque quem de los hombres sabe as coisas del hombre, sino o Espírito del hombre que está nele. Assim tampouco nadie conheceu as coisas de Deus, sino o Espírito de Deus. E nós outros não hemos recebido o Espírito del mundo. Está vendo? Nós outros não hemos recebido o Espírito del mundo, sino o Espírito que provém de Deus, para que sepamos o que Deus nos ha concedido. Pablo está fazendo uma introdução. Acá está no capítulo 2 da carta. Todavia está na introdução, ele já empieza a ser a apresentação, as orações, não, que ele hace no começo. Agora empieza a introduzir o tema. Está dizendo, ustedes já são santos, não? Porque ele empieza a carta dizendo que eles são santos, pero eles são recarnales. No meio da carta vemos que eles são recarnales. Está dizendo, ustedes são bem-aventurados, já são bendizidos com as maiores bendições em las regiones celestiais. E agora empieza a desenvolver a ideia, ustedes já têm essa sabedoria, os que são espirituais, os que são de Deus, têm essa sabedoria que pertence a Deus, não animal. Pero hoje as igrejas estão predicando uma sabedoria animal. Vamos seguir lendo. Lo qual também hablamos, versículo 13, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, que é o que os coaches estão fazendo hoje. Não o que os coaches estão fazendo, estão estudando a retórica, estão estudando, sabe o quê? A retórica, se bem que, vamos dizer, foi bueno, né, começo, não? E lá, os sofistas, estudando os sofistas, que era a arte de hablar, não? De charlar em público, de dar charlas, que isso haciam os gregos e os grandes filósofos da época, pero que depois, quem usa isso? Os políticos, não é? É a arte de manipular. Já me encanta os políticos de hoje, ou não sei se sempre foram assim, não? Aqui hoje eu tenho uma cabeça mais grande, não? Melhor o tamanho da minha cabeça. Minha cabeça era mais chiquita antes, não? E já não entendia bem o que os políticos abravam, não? Pero hoje eu veio e eu mirei, eu já disse, caramba, o Tchavão está usando a técnica tal,
E a pergunta não foi contestada. Ele hizo isso acá e ele transferiu a pergunta para o entrevistador, não? Que são técnicas do movimento sofista, quando nós outros vamos estudar, não técnicas de falar em público e tudo mais. E é mesmo a homilética, que é a arte de predicar, de preparar um sermão, não? Usa técnica que não está mal quando vós querem cumprir um propósito bueno, não? Pero está mal hoje em dia, por quê? Porque os predicadores, só é em qualquer igreja, digo grande, não, onde tenha um predicador mais preparado, porque as igrejas chiquititas é só burradez, não? O tipo lê o texto, predica sobre o outro e lê o texto errado. Quando habla desse texto, está interpretando ele errado, a maioria das vezes, e não habla coisa por coisa, não só diz da glória, glória, da glória, da glória, aí tá, não? Ele mover, não digo nada, falou de Moisés, mas depois terminou falando e não entendemos a conexão que ele isso. Podemos falar de todos os personagens bíblicos e dar exemplo, mas há que haver um nexo, não? Uma conexão entre as partes. Essa é a linha, uma linha de pensamento da predicação, para transmitir a palavra de Deus, não? Isso é o mínimo do básico da oratória, para que um não hable e o outro entenda o que quis dizer. Então, se ele diz, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, sino com as que ensina o Espírito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. E aí há um grande pero, que é cá, no versículo 14, que eu hago el cume, não? De la predicação, clímax, é a parte mais importante da predicação, que dá o título, nascemos gente e nos tornamos animais, nos volvemos animais, muitas das vezes, porque ele diz, pero é sem embargo, todavia, não, uma contradição lá o que ele disse anteriormente. Ele diz, el hombre natural, que não deve ser nenhum de nós outros não somos homens naturais. Pensei que havia dito algo. Não somos homens naturais. O homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Tá bem. Aí os pentecostales, meus hermanitos tão buenos, que eu os amo tanto que estudei no Instituto Pentecostal, não? Eu digo, quero ver que essas coisas, não? Que essa coisa de pentecostal. Aí foi. Sempre tive muita curiosidade, não? E terminei estudando a mesma teologia que aprendi na igreja bautista. É a mesma coisa, não? Até porque os pentecostais não têm nem livro de teologia, não? Eles não fizeram, e alguns que fizeram, os poucos que fizeram, as editoriais não publicam os livros deles, não? Da famosa teologia pentecostal, porque não estão de acordo. Pero, bom, isso à parte. Eles agora estão estudando mais e... Pero eles hablam que, usando esse versículo, habla que, para que eu não seja um homem espiritual, porque um homem natural, porque o homem natural não pode perceber as coisas que são espirituais, eles espiritualizam todo. E isso não quer dizer ser espiritual. Porque Jesus não foi assim. Ser espiritual é ser igualito a Jesus. Ser espiritual é ser igualito a los apóstolos quando eles foram espirituais. Porque os apóstolos foram carnais também. Que isso, pastor? Sim. Há pouco relato bíblico acerca de isso, não? Pero hay. Por exemplo, Pedro deixou a espiritualidade quando estavam com os judios, e aí ele não comia aquele ramonzito, aquele tchantito assado. Não pode, eu sou judio, eu estou com os judios. E depois com os gentiles ele dizia, mandar para cá essa picadita, dá-me o chouriço, não, como é que é o nome? La morcilla, dá-me um pedacito aí de morcilla que me encanta, pero quando eu estou com esses judios eu não posso comer, não? E Pablo lo resiste cara a cara, não? Está relatado já em Gálatas, diz para ele, vós sois um hipócrita, isso é ser carnal,
Porque com uns ele era de uma maneira e com outros era ele de outra. Pero o pastor Pablo mesmo não deu que ele se isso de grego para com los grego. O que Pablo estava explicando que ele estava entrando em uma cultura. Ele não estava sendo hipócrita, não? Como Pedro. E resistiu a Pedro cara a cara e explicou a ele que ele estava errado. Advertiu a ele que ele estava errado. E, e Pedro, graças a Deus, que a grande capacidade nossa de cristiano tem que ser arrepentir-se, não? Porque pecar, todos pecamos, todos somos pecadores. Mas o mais importante é que tomemos a decisão de que volvermos a Deus e arrependermos de nossos pecados. Então, isso é o homem natural, não pode ser, porque ele não pode discernir as coisas do Espírito. E o que eu dizia de los hermanos pentecostales que querem espiritualizar todo, Pedro estava espiritualizando. Nesse momento ele era muito pentecostal com os judios, era muito espiritual. Pentecostal estou usando a palavra como sinônimo de espiritual agora, tá bem? Sim, não é que ódio pentecostal. Eu sempre digo, sou mais pentecostal que esses pentecostales, porque o que é ser pentecostal em si é ser avivado por Deus. E como sou avivado por Deus? E como tenho os dons ativados em mim? Quando eu busco, quando eu entendo, quando eu perdono, quando eu amo, quando eu sou igual a Jesus. Não quando eu sou igual, não sei, a Elias. Porque Elias que isso? Tá bem, barrou fogo do céu, depois teve medo de uma mulher, não? E quedou aí deprimido na cueva, e não queria mais ser a vontade de Deus, e Deus teve que chegar com ele e tratá-lo, não? E como Deus tratou ele? Veni, Elias, solaninha de misor, não? Deus deu um tapa na cabeça dele, levanta, pibe miserável, come essa porra, come, dale, come, a hora caminhar, e caminhou uns 1000 quilômetros ele. Que comida foi essa, não? Andou de cá a Formosa, já lá, na terra de Amélia, não? Foi caminhando, dá mais de 1000 quilômetros, não? Até Formosa, não? De cá a Córdoba, são 1.200 ou não? De cá a Córdoba, mais ou menos. Andou uns 1000 quilômetros, mais ou menos, não? De onde ele estava até onde ele foi. Vamos seguir legendo. Porque para eles são loucura. Para eles são loucura quem? Para o homem natural, as coisas do Espírito é uma loucura. Não pode entender. E ele, movimento pentecostal, habla que isso está referindo-se a hablar em língua de qualquer maneira. E é uma mentira. Por quê? Por que digo que é uma mentira? Porque não pode sacar capítulo 2 de 1 Corinto e interpretar ele diferente do capítulo 14. O capítulo 14, Pablo habla de los dones. Ou seja, o capítulo, na verdade, Pablo habla de los dones. Capítulo 10, 11, 12, 13, inclusive, porque ele habla del amor, pero ele está falando que o amor é o maior de los dones. E o 14, não? E depois o 15, ele hace algo à parte e habla, não, de la resurrección, de la volta de Cristo e la resurrección. Pero ele está falando em toda a carta de la desordem pentecostal que havia em Corinto, que eles se creiam muito espiritual, pero o que é ser espiritual realmente? É quedar hablando em língua, gritando, golpeando na cabeça, girando? O sonho, tudo sonhei que vi, uma estrela já passou. Não, a gente adora a forma e vê algo e sente, me pus na pele de gallina. Tá bem, não está mal. Ter sensações, vamos a ter sensações às vezes. Deus nos vai falar por meio de sensorial. Também nos vai falar, não estou dizendo que não. A gente estava falando acá com uma pessoa depois da reunião e se cajou até acá na botejita de Jerônimo. De onde deixaste essa botejita, Jerônimo? Estava arriba de parlante? Ou estava arriba de coisa acá? Se cajou e não havia vento, estava tudo cerrado. E tá bem, estava vazia, mais fácil cair, pero não havia vento, as portas estavam cerradas, estava um frio terrível. Aí não? Vindo até Satanás. Ou seja, realmente eu senti, não, pero... E também havia sentido outras sensações, João. Pero é coisa minha, não? Se é uma espiritualidade, é minha. Não é algo que tem que estar sendo divulgado, ou sendo, como é que é? Culto
o que hacemos hoje? Hacemos culto à la espiritualidade de la persona tal. Não é tipo... Não estou dizendo que Deus não hable ao tipo de alguma maneira, ou que Deus não use alguma pessoa para bendezer, não, ao corpo de Cristo, porque afinal, Deus vai usar quem? Vai usar cada um de nós outros. Não? Quem sustenta a igreja? São ustedes por meio da plata. Porque isso acá se hace com plata também. Não? Um exemplo. Nós outros nos ajudamos uns aos outros como? Só o leite de ustedes virem sentar aí na silla, já é uma bendição terrível. Porque imagina se viniera e tivera 2 ou 3. Ai, pastor, pero Jesus dijo, onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, allí estarei. Está bem, Jesus está. Pero quedamos tristes, não, quando há 2 ou 3. Quando há 10, 20, 30, quedamos mais felizes, sim ou não? Sentimos calor, não? Sentimos, não? Ele mover. Aí está, não? Então, ou seja, usam esses términos, pero não é de isso que está falando Pablo, desse pentecostalismo mentiroso. As coisas do Espírito que ele está falando, que depois teria que seguir lendo o capítulo 3, seguir lendo toda a carta, está falando de conduta, está falando de respeito a seu ser humano, a conduta, principalmente a conduta, porque de onde se expressa os dons espirituais mais? Em la conduta, de que vale eu ter o dom acá de sanar, e começar a sanar todo mundo, e eu ser um desgraçado, um tipo malo, um tipo soberbio, ou um adúltero, não? Aí a gente habla, não, os dons são irrevocáveis, não sabe nem interpretar esse versículo, que está falando de chamado de Israel, está clarito, uma interpretação muito clara. E habla, não, os dons são irrevocáveis, é porque ele é assim, pero Deus lo usa. Não? Já escutei essa frase, o pastor quis violar a própria sobrinha, era o tio, quis violar a própria sobrinha, e diz, não, pero Deus lo usa, sale azeite de las manos dele, não? Deixa-me que é da cajado, vou ver o texto, antes que eu abra para a amada. Porque se eu... eles não podem entender, porque se hão de discernir espiritualmente, claro, é o homem natural, é o homem que é animal, que é uma natureza animal. E eu ia falar de los pobres animalitos, e não vou nem deu para tocar no tema de los animais, eu preparei para falar de los animais aqui, nem vou falar porque a hora já se vai, eu já estou terminando. Em câmbio, é uma contradição à outra oração. Ele espiritual, que és tu e eu, ou deveríamos ser, juzga todas as coisas. Ou seja, juzga no sentido de discernir, não de hacer juízo. Esse pecou, se matou, vai para o inferno. Esse está no inferno. Não. Juzga, discerne, entende, pode tomar decisões. Sabe quem ganha mais plata na empresa? É o chefe. Sim, é o chefe. Pero por que o chefe? Porque ele trabalha mais? Não. Muitas das vezes ele trabalha muito menos que o peão. O peão na empresa, ele trabalha muito mais que o gerente, ou que o diretor. Pero por que o diretor ganha mais? Porque ele tem mais responsabilidade. E ele tem a responsabilidade dela toma de decisão. O peão não sabe tomar decisão, sabe tomar decisão a seu nível hierárquico. Essa botella tem que pôr cá dentro, para que a máquina... Não, a matéria-prima, a máquina infla, puf, e acha a botella. Aí sacou a botella. Não? Ele sabe tomar essa decisão. Pero o gerente, ele tem que tomar várias decisões de mercado, várias decisões, não vou quedar entrando nesse tema. Por isso que ele ganha mais, e a responsabilidade que ele tem, não sobre ele, de toda a empresa. É por isso que ele ganha mais. Nós outros somos espirituais, irmão. A verdadeira espiritualidade é saber refrenar tua língua. Isso é tomar a boa decisão, é saber refrenar tua língua, é saber enojar-se e administrar teu enojo. Jesus, ele não nos proibiu de enojar-se, porque ele sabia que muita coisa nesse mundo nos iba a se enojar, não? Pero o que ele não permite, o que ele nos ensina é que nós outros não pequemos depois que estamos enojados, porque o problema é depois o que hago com o enojo. Administro bem esse enojo ou não? Aí que é o problema, não?
Então, se ele é espiritual, julga todas as coisas, pero ele não é julgado de nadie. Por quê? Porque sua conduta é boa, é aceitável, é correta. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem lhe instruirá? Mas nós outros temos a mente de Cristo. Olha o que ele termina dizendo. E assim, acá uma breve comparação, a modo de exemplo, com os animais, não? Se voi põe aí, me gusta muito ver, não? Aí, Discovery Channel, aí essa parte de animais, ou qualquer videozito, não? Mas já que os animais também demonstram, às vezes, um sentir, não? Hacia o outro, de espécies diferentes, tipo, que seja um gato amamentando um perro, ou um perro um gato, um exemplo de espécies diferentes, que tem esse sentir, não? De animais sendo criados por outros animais de outras espécies. Pero os animais são predatórios, e não nascem porque são malos, nascem porque essa é parte de sua natureza. Pero hoje vivimos em uma competência evangélica. Por exemplo, qual pastor é mais grande que Jô? Nenhum. E Jô não sou mais grande que nenhum pastor, porque não sou mais grande que nadie, e nadie é mais grande que Jô, porque todos somos iguais. Pero hoje vivemos em uma predatoriedade. Não, aí eu pus aquela definição um pouco assim, que é comer ele menor, não, o major come o menor. Ser predatório é ser o primeiro, não? É matar a presa, é buscar ir ofensivo. Eu já he escutado isso várias vezes em predicações, que vou ter que buscar, tem que ofensivamente, tem que ser, quando Jesus disse que vou ter que dar, que vou ter que perdonar, que vou ter que caminhar a segunda milha, que vós tem que perder para poder ganhar, que vós tem que ser o menor para ser o major, que vós tem que servir para ser servido. Totalmente ao revés de Jesus. Por isso eu dizia, não ironicamente, verdadeiramente eu dizia, só não irônico, mas eu dizia verdadeiramente, somos cristianos. Aprendemos nessa igreja cristianismo, eu quero ensinar cristianismo nessa igreja. Depois daí, se você quiser aprender de judaísmo, eu posso dar até alguma classe de judaísmo, não? Que nem sei muito. Não, eu realmente não sei muito, não. É muita gente que sabe muito mais que eu de judaísmo. Eu sei o suficiente para interpretar a Bíblia. Pero a gente que sabe, não, cada coisita aí, é nome de Deus. Então, com essa coisa, é para ser videozito no TikTok, não? E ganhar like, ganhar reprodução, que o nome de Deus está em nosso ADN, não sei o quê. Quem saberá, não? Que sona poeticamente muito bonito, pero será que é verdade? Não lo sei. Eles dão uma explicação científica aí para isso, não? Hã? Eu tenho que ser um TikTok, não? Claro, você ganha plata também, sim. Já quero ser, pero não de teologia. Prefiro ser de pabada, vista? Porque de teologia... Bailando, não? Imagina eu bailando. La visão do mesmo inferno. La morte me seria menos dolorosa. Vivemos essa predatoriedade onde queremos ser sempre o major. Não estou dizendo, sempre digo isso. Não quero que os teres sejam vagos, acomodados. Me quedo cá e já está. Não, quero que os teres cresçam, dispongam a crescer, querer ter essa gana de crescer, pero de uma maneira boa, não pisando no outro. Há que viver espiritualmente, sim. 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 Claro. Claro. Minha avó, que bom. Claro, viver espiritualmente, que eu me refiro, viver espiritualmente não é, sou um angelito, pongo lá a auréola, ou estou de saco e corbata todo dia. Não é um estereotipo. Viver espiritualmente é querer mandar a pessoa a aquele lugar e vou não mandar. Essa é a verdade. Viver espiritualmente é controlar minha força. Imagina
la gana que eu tenho às vezes, não, de golpear minha hija, no sentido dele enojo que ela me produz quando desobedece. Imagina se lo hago. Não lo hago. Não posso hacerlo. Porque se eu lo hacer, la rompo. Porque já é isso acá. Não? É finita. É toda, eu digo, é a letra I, não? Toda flaquita. Parece a letra I. A letra I de papá, eu digo. Imagina, não? Agora, há padres que agarram ali e lo arrebenta. Não lhe importa nada. E está mal. E está mal, porque não se pode ser isso. Vó queria dizer algo? No, que Pablo con su serie intelectualmente sabio, Sim. a él le confía, porque él podía decirle al público de él y mantenerlo cautivo. Claro. Pero no, prefirió dar el mensaje sencillo de Dios. Ah, minha voz, o que vó está falando é muito importante. Claro, ele está falando que Pablo, temos que pensar que Pablo, o escritor dessa carta, foi um dos tipos mais inteligentes de seu momento. Autor bíblico é o mais inteligente, não há ninguém superior a Pablo. Autor bíblico, não? De todas as pessoas que escreveram a Bíblia, está bem que Moisés ele também tinha muito estudo, não? Ele foi criado como rei, ou seja, como futuro rei, como príncipe de Egipto. Ele foi príncipe em Egipto, então seguramente ele recebeu uma educação muito. Pero Pablo já recebeu uma educação mais grande porque ele já tinha a cultura hebreia, pero também a grega. E já tinha anos de cultura acumulada, não? Muito mais que Moisés. Por isso que eu digo, o escritor bíblico ele é o mais grande, no sentido de sabedoria. E o que vai de Richter me isso acordar, que em outros versículos ele diz, eu não fui com ustedes com sabedoria humana. Ou seja, porque ele poderia ter ido, como ele foi com sabedoria humana entre comillas, não, para poder dar o lugar para ele charlar, não? Ele começou a ser uma introdução filosófica, quando ele se encontrava já, Hechos de los Apóstolos, capítulo, creio que número 16, quando ele se encontrava já em Atenas, ele hizo uma introdução filosófica, porque ele estava em lugar de filósofos, e para que a gente lo escuchara, ele estava em lugar de intelectuais, ele hizo uma introdução intelectual. Ele diz, eu estou vendo que vocês admiram os deuses, e acá tem vários deuses, estátuas a deuses, e ele começou a ser uma... E a gente quedou tão maravilhosa que parou para escutá-lo. Pero quando ele começou a falar espiritualmente, a gente golpeou a espalda dele, dale, Pablito, amanhã não vou ver para te escutar mais. Tchau, tchau. Vamos tomar um mate, tchê. Lo ignorou e se foi. Quando ele começou a falar de ressurreição, que isso é algo espiritual. Por isso que ele diz acá, que o homem natural, ele não vai entender as coisas do Espírito. Não vai entender porque não dá. Imagina que ele escreveu essa carta depois desse acontecido, não? Desse ocorrido aí em Atenas. Ou seja, porque... então, os intelectuais não entenderam as coisas do Espírito. E isso passa a nós outros, e nós outros queremos espiritualizar, por não entender o que é realmente ser espiritual, nós outros queremos adotar um modelo espiritual. Qual é esse modelo espiritual que queremos adotar? É a pentecostalidade. Eu inventei uma palavra, não? Pentecostalidade. Aí, eu inventei uma palavra. Queremos crer que ser espiritual é ser pentecostal. E eu até digo que sim, pero não pentecostal nesse sentido de fazer as coisas aleatoriamente, ou para manipular, ou para me sentir melhor que o outro. Vê que quando um está falando em língua, vem o outro e habla mais forte, para poder, não? Eu hablo mais em língua que vós. Aí o outro para. Eu já estive em reuniões assim, infelizmente. E até mesmo acá nessa igreja, ano passado, não? Muito passado, ocorreram reuniões que era uma confusão, não? Ou seja, isso não é de Deus, isso não é ser espiritual, isso é carnalidade, porque quem trata desse tema e diz isso é Pablo, não sou eu que estou dizendo, só é ustedes seguir legendo, e já termino acá, porque não dá para falar mais, o tempo já se refoi, eu podia quedar falando mais, pero é Pablo que explica mais à frente, ele diz, ustedes estão se reunindo para mal e não para bem, quando ele trata o tema da Santa Cena, ele trata da divisão que eles tinham,
que eles não podiam arreglar um simples tema entre eles e tinham que levar a juízo al hermano, a um juízo mundano, temas espirituais. Não quer dizer que eu não possa processar meu irmão. Se eu trabalho para meu irmão e passou algo e tenho que processar, eu processo. Claro que primeiro eu vou charlar, vou tentar arreglar as coisas de uma maneira bem. Se não é possível, vou processá-lo. Isso não é pecado. O pecado é levar a tribunal humano coisas da igreja. Temas que temos de tratar entre nós outros. Não? E isso assim. E às vezes eles permitiam que o tipo que estava saindo com a própria mulher del padre, em tremendo adultério e um escândalo, coisas que não ocorriam nem entre os gentiles que Pablo habla, eles permitiram que o tipo estivesse aí tranquilo. Por quê? O tipo era espiritual, seguramente, falava língua, não? Então, Pablo tratava desses temas muito profundos na igreja de Corinto. Por isso ele, em la introdução, porque depois por isso não podemos sacar um tema do outro tema, tudo está interligado em la epístola. Por quê? Porque ele está sendo uma introdução. Primeiro ele está explicando para depois falar. O que eu disse antes é isso acá, ó. É por causa disso, e disso, e disso. E depois, se você ler Corinto todo, que em 20 minutos, 15, 20 minutos no máximo, vou ler toda a epístola de Corinto, de 1 Corinto. Vocês vão se dar conta dos temas terríveis que passavam nessa igreja, divisões e tudo mais. Então, ser espiritual não é o que dá hablando em língua, ou o que dá profetizando, ou o que dá volando no poder, ou dizer que sonhei isso, sonhei aquilo, e sempre, não, tenho uma palavra de parte, câmbio até a voz, não, câmbio, respira assim, não, tem toda um estereotipo, não, para poder, não, eu estou respirando, eu estou sendo servo de Deus, eu estou respirando, eu estou alabando a Deus, todo ser que respira alaba a Deus. Eu digo sempre, eu dormindo, eu estou trabalhando, sempre estou trabalhando para Deus, porque é assim, trabalhar para Deus não é que estar gritando aos quatro ventos que estou evangelizando, não, trabalhar para Deus é Ele todo, é Ele sempre, é a essência de minha vida. Quando não estou fazendo nada, estou fazendo algo, porque se eu estou fazendo algo malo, eu estou servindo de mau exemplo. E está mal, porque a gente está vendo e a gente sabe que somos cristianos. Bueno, vamos orar. O mais grande aí do versículo 9, não, que diz, nem o ouviram, nem o ouviram, que essa sabedoria divina em nós outros é expressada por meio da salvação, não? É salvo, a salvação implementada em nossas vidas, desenvolver a salvação, que é o que habla a Bíblia, que temos que desenvolver a salvação, é desenvolver um entendimento de toda a bendição que a salvação me ha dado aqui na terra. Não quer dizer, viver como salvo aqui na terra. Não quer dizer que todas as bendições que vou ter já nesse cielo vão estar na terra. Não, pelas espirituais sim. Que ela capacidade de controlar, de autocontrole, ela capacidade de toma de decisão buena. Isso eu vou lograr aqui na terra. Vamos orar. Graças, Senhor Jesus, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Graças por tua fidelidade, teu amor, tua justiça. Te damos glória e graça, Senhor. Que essa palavra não venha a sair nunca de nossas vidas, que podamos sempre apoiarmos em Ti, em tua fidelidade, em teu amor, em tua sabedoria. Graça por toda a tua bendição, Padre, em nossas vidas. Amém.